Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Felipe e esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma nova série em que a gente vai resolver todas as questões de matemática da primeira fase da FUVEST 2023. No momento em que esse vídeo está sendo postado, a FUVEST 2023 foi a mais recente que teve, tá legal? E em cada vídeo dessa série a gente vai resolver uma questão de matemática aí da primeira fase. E futuramente a gente vai ter uma nova série aqui no canal em que a gente vai resolver os exercícios da segunda fase, tudo bem? Aqui eu estou tomando como referência, pessoal, a numeração aqui das questões, a prova V, o modelo de prova da FUVEST com a letra V, tá legal? Na descrição do vídeo eu estou colocando também qual que é o número dessa mesma questão nos outros modelos da prova. Então, na prova K, na prova Q, na X e na Z. Se eu não me engano, as letras são essas. Tá legal? Mas vamos lá então para esse primeiro exercício, que essa daqui é a primeira questão de matemática que apareceu no modelo V da FUVEST 2023, tá? É a questão número 21, e ela fala assim: em uma feira de produtos orgânicos é vendido arroz a granel. A gerente da feira decidiu oferecer descontos progressivos na venda de arroz de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, quem comprar exatamente 1 kg de arroz paga R$ 5,00. Segundo, quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, maior será o total a pagar. Terceiro, quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, menor será o valor por quilo. Cada uma das alternativas listadas apresenta uma possível fórmula para o total que o cliente irá pagar, em reais, se comprar uma quantidade X em quilos de arroz. A única alternativa que atende aos critérios estabelecidos é... E ok, esse daqui é uma questão em que a gente tem que comparar as alternativas e ver qual que se encaixa aqui para o nosso problema, né? Então, é o seguinte, pessoal, só esclarecendo uma coisinha que talvez possa ficar um pouco confusa, né? Que é essa segunda e essa terceira bolinha aqui. A segunda fala que, assim, quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, maior vai ser o total a pagar. Então, quanto mais arroz o cliente levar, mais ele vai pagar. Então, a primeira bolinha fala que se ele compra 1 kg de arroz, ele paga R$ 5,00. O que a segunda bolinha está dizendo é que se eu continuar levando mais arroz, quanto mais arroz eu levar, mais eu vou pagar. Então, se eu levar 2 kg de arroz, eu vou ter que pagar mais do que o que eu pago por 1 kg, que é R$ 5,00. Se eu levar 3 quilos, eu vou ter que pagar mais do que eu pago por 2, por exemplo, e assim vai, né? Quanto mais arroz eu comprar, mais eu vou pagar, certo? O que faz sentido, claro. E a terceira bolinha, ela fala que assim, quanto maior a quantidade de arroz que eu comprar, menor é o valor do quilo do arroz, ok? Então, a segunda e a terceira bolinha, elas podem gerar um pouco de confusão, sei lá, você pode ler uma primeira vez e pensar que elas são meio contraditórias uma com a outra, mas não. A segunda fala que quanto mais arroz você levar, mais você vai pagar pela sua compra, e a terceira bolinha fala que quanto mais arroz você levar, menor é o preço do quilo, tá? O valor por quilo do arroz. Mas no final, o preço que você paga é maior, tudo bem? Então, beleza. Eu vou colocar aqui do lado, pessoal, uma tabelinha que vai ajudar a gente a resolver esse exercício. Ok, eu falei tabelinha, mas na verdade eu coloquei uma tabelona aqui. Não se assustem, isso aqui eu já vou explicar já o que a gente vai fazer aqui. Mas vamos lá. É o seguinte, então o que o exercício falou pra gente é que cada uma dessas alternativas, ela mostra uma possível função que dá pra gente o total que o cliente vai pagar pela sua compra comprando X quilos de arroz, ok? Então, essa alternativa A, por exemplo, né? O valor que o cliente vai pagar vai ser 5x ao quadrado, onde esse x é a quantidade em quilos de arroz que ele comprou, tá? A alternativa B está falando que o valor que ele vai pagar vai ser 5 vezes raiz de x. De novo, esse x é a quantidade em quilos de arroz que ele comprou. Então, olha só, aqui eu montei essa tabelinha. Eu já vou chegar a explicar certinho aqui essa parte laranja da tabela, mas vamos focar por enquanto só aqui nessa parte azul, tá legal? Então aqui eu coloquei algumas quantidades de quilos de arroz que o cliente pode comprar, tá? 1 kg, 2 kg, 3 kg e 4 kg, tá? Poderíamos ter colocado mais aqui para frente, inclusive quantidades quebradas, né? Por exemplo, 1,5 kg, 2,5 kg, mas aqui eu coloquei alguns valores redondinhos que fica melhor para a gente trabalhar, né? Então olha só, a alternativa A, ela fala que
A alternativa A, ela fala que o preço que o cliente vai pagar é 5x ao quadrado, né? Então, aqui a gente tem possíveis valores para x, né? Que é a quantidade em quilos, né? 1, 2, 3 e 4 quilos. Bom, se o nosso x é 1, certo? 1 quilo, quanto que ele vai pagar aqui com essa função aqui mostrada na alternativa A? Então, eu vou até diminuir isso aqui um pouquinho. Vai ser o seguinte, vai ser 5 vezes o nosso x aqui no caso é 1, né? 1 quilo. Então, vai ser 5 vezes 1 ao quadrado. E isso daqui dá... Epa, não queria ter feito isso. Isso daqui dá 5. Ok? 5 reais, tá? E esses valores que a gente está conseguindo aqui são valores em reais, né? O preço que o cliente vai pagar, tá? Porque 1 ao quadrado é 1 e 5 vezes 1 é 5, beleza? E isso fez sentido com a primeira bolinha, a primeira das condições que a gente tem que obedecer aqui. Quem comprar exatamente 1 kg de arroz tem que pagar 5 reais. Bem, de acordo com a alternativa A, funciona. Pelo menos essa primeira bolinha funciona. Vamos ver aqui a alternativa B. E se o preço que o cliente for pagar for 5 vezes raiz de x? Bem, o x que a gente está usando é 1. Então, a alternativa B eu vou usar outra cor para representar. Eu vou usar um azulzinho. Então, vai ser 5 vezes raiz quadrada de 1. 5 vezes raiz de 1 dá 5 também. Ok? Bateu com a segunda bolinha. Perdão, com a primeira bolinha. A primeira bolinha que fala que se você comprar 1 quilo, você tem que pagar 5 reais. Então, a alternativa B também bateu. Vamos ver a alternativa C. Eu vou, de novo, usar uma outra corzinha, esse laranjinho aqui. Bom, o preço que eu pagaria aqui seria 5 dividido por 1. E isso é 5 também. Ok, por enquanto está batendo. Vamos ver a alternativa D. 5 vezes x, aqui também vai funcionar, né? 5 vezes 1, né? O nosso x aqui no caso é 1. Então, isso daqui dá 5. Até agora está tudo bem. Vamos ver essa última. Aqui eu vou usar um rosinha, talvez. Aqui ficaria 5 vezes 1 menos 1 ao quadrado, né? Bom, 5 vezes 1 dá 5, 1 ao quadrado é 1, isso daqui é 5 menos 1, que é 4. Opa! Espera aí, já não vai poder ser a alternativa E, porque a alternativa E já não obedeceu a primeira bolinha. A primeira bolinha, você tem que pagar 5 reais para 1 quilo de arroz. De acordo com a alternativa E, essa função aqui, para 1 quilo de arroz, o preço que você paga é 4 reais. Ixi, então já eu vou até fazer um xizinho vermelho aqui na alternativa E, que ela a gente já descarta, ó, já não vai poder ser ela, tá? Beleza. E aí, assim, a segunda bolinha está falando pra gente que quanto maior a quantidade de arroz que a gente comprar, maior vai ser o total que a gente vai pagar. Então, olha só, para quantidades, para x's maiores, né, para quantidades de quilos aqui de arroz maiores, a gente tem que pagar valores maiores. Então, vamos ver se nas alternativas A, B, C e D isso acontece. A E, que a gente já viu que já não vai poder ser, eu vou até descartar ela, não vamos nem preencher essa parte aqui da tabela, tá? Ajeitar mais ou menos aqui assim. Isso aqui a gente não vai preencher. Vamos ver aqui na alternativa A. Para 2 quilos, o preço que eu pagaria seria 5 vezes 2 ao quadrado, certo? E isso daqui dá 20 reais. Bom, aumentou, né, em comparação com o anterior. Será que se eu continuar aumentando a quantidade de quilos, o preço continua aumentando? Bom, se for 3 quilos, vai ser 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 5 vezes 9 é 45. Então, aqui dá 45 reais. Está aumentando, né? Olha lá. Para 1 quilo era 5, para 2 quilos deu 20, para 3 quilos 45. Beleza. Para 4 quilos, vai aumentar também. Aqui vai ser 5 vezes 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado é 16 e 5 vezes 16 é 80 reais, tá? Então, até aqui tudo bem. Está aumentando também o preço que o cliente paga. A alternativa A, ela respeitou a primeira bolinha e respeitou a segunda bolinha. A terceira bolinha a gente analisa já já, tá? Vamos só ver aqui, continuar fazendo aqui e ver se a gente pode já descartar mais alguma alternativa, né? Então, aqui na alternativa B, 5 vezes, para 2 quilos, vai ser 5 vezes raiz de 2. Aqui é um pouquinho mais complicado. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 1,41, né? Se você quiser dar uma aproximação.
mas eu não vou escrever aqui exatamente quanto que é esse valor, mas vai ser maior do que 5, né? Vai ser maior do que 5. Se você pega o 5 e multiplica por raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, o resultado disso daqui vai dar um valor que é maior do que 5, que era o valor anterior. Então, aumenta, tá? Aqui vai aumentar. 5 vezes raiz de 2, isso daqui vai dar maior do que 5, tá? Se eu pegar para 3 quilos, 5 vezes raiz de 3, ó, raiz de 3 é maior do que raiz de 2. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando 5 e estou multiplicando por raiz de 3, o resultado vai ser maior do que o resultado que eu teria se eu pegasse o 5 e multiplicasse por raiz de 2, né? Então, aqui aumenta também, certo? O valor que viria aqui é maior do que o que viria aqui. E esse que vem aqui é maior do que esse 5 aqui. Então, esses valores estão aumentando, tá? E aqui, 5 vezes raiz de 4, né? Raiz de 4 é maior do que raiz de 3, então eu pegar o 5 e multiplicar por raiz de 4 me dá um valor maior do que eu teria se eu pegasse o 5 e multiplicasse por raiz de 3. Aliás, raiz de 4 é 2, né? Isso daqui vai dar 10. Isso daqui dá exatamente 10. Tudo bem? Ah, ok. Eu não ia nem fazer isso, mas agora eu já fiz. Eu coloquei aqui aproximações, né? Para quanto que daria. Aqui eu não usei o sinal de igual, né? Eu usei o sinal de aproximado porque, realmente, né? Como raiz de 2 e raiz de 3 são números irracionais, né? Eles são números que têm a forma decimal infinita. Isso aqui que eu coloquei não é o valor exato da conta, né? É só uma aproximação mesmo. Mas está vendo que esses números, de fato, foram aumentando, né, de um para o outro. Quanto mais quilos de arroz ele levou, ó lá, mais ele foi pagando. Tudo bem? Então tá, a alternativa B respeitou a primeira bolinha, respeitou a segunda também. A alternativa B até que, por enquanto, tá bonita. Vamos ver a C. Se a C tá legal. Aqui a C é 5 sobre x, né? Onde x é a quantidade em quilos. Então, para 2 quilos seria 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Ih, aqui deu problema. Aqui deu um probleminha. Diminuiu de um para o outro. Daqui para cá, diminuiu. E não era para diminuir, era para aumentar. Se ele tá... A gerente é um mercado? É um mercadinho? É uma feira. A gerente da feira... ela quer que quanto mais quilos você leve, mais você pague. E não é o que está acontecendo aqui. Se eu for para o próximo, ó, 5 dividido por 3, esse daqui não dá um resultado tão bonitinho, mas é aproximadamente 1,66, tá? 5 dividido por 3 é 1,6666, então seria aproximadamente R$ 1,66 aqui. E depois 5 dividido por 4, isso daqui dá 1,25, exatamente, né? 1,25. Então aqui, pessoal, ó, a gente já vai descartar a alternativa C também, porque ela está diminuindo, ó, à medida que eu aumento o número de quilos que eu levo. Tudo bem? Aliás, isso realmente faz sentido, né? Porque nessa função aqui, eu estou pegando o 5, né, que é um valor fixo, é um valor constante, esse 5, e estou dividindo por esse x. À medida que eu aumento o valor do x, o resultado dessa divisão vai ficar cada vez menor. Porque eu pego o número 5, que é um número que está lá fixo, e eu vou quebrando esse 5 cada vez em mais partes, o tamanhozinho de cada uma dessas partes vai ficando cada vez menor, certo? Imagina que eu tenho um bolo. Eu vou pegar esse bolo e vou dividir em 2 partes. Beleza, então eu tenho 2 metades iguais. Depois eu divido em 3. Bem, em 3 partes iguais. O tamanho de cada uma dessas partes agora ficou menor, né? Se eu dividir em 4, o tamanho de cada uma dessas partes vai ficar menor ainda. E se eu for dividindo por números cada vez maiores, o tamanho dessas partes desse bolo vai ficando cada vez mais pequeno, tá? E realmente, né, isso aqui vai diminuindo à medida que o x aumenta, tá? Então, vamos descartar também a alternativa C, que não vai ser ela. Eu vou botar um xizinho nela aqui. Não é ela, tá? E a alternativa D, até que ela vai estar tudo bem. Eu não sei por que motivo eu apaguei, eu não sei quando que isso aconteceu, mas eu vou rabiscar aqui de novo. Não sei quando que eu apaguei aquilo, mas ok. E na alternativa D, pessoal, ainda que aqui vai estar tudo bem, tá? Aqui vai dar certinho, ó. 5 vezes 2, né? É 5x a função, né? Então, 5 vezes 2 para 2 quilos, isso aqui dá 10. Aqui vai ser 5 vezes 3, vai dar 15. Tá aumentando.
né? Isso daqui não está tendo nenhum problema. 5 vezes 4, isso daqui dá 20. E realmente, né, a alternativa D, ela por enquanto respeitou a primeira e a segunda bolinha. Agora vem essa parte de baixo aqui da tabela, que é o valor do quilo do arroz, tá legal? Dependendo da quantidade de quilos que você for levar. E isso já é referente aqui à terceira bolinha. Na terceira bolinha, ó, quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, menor vai ser o valor do quilo. Como que a gente faz para descobrir o valor do quilo de arroz? Bem, para descobrir o valor do quilo, pessoal, é bem simples. Eu vou tomar como referência, ó lá, a alternativa A, tá? Repara que assim, isso daqui, esse 5x ao quadrado, é o valor que eu vou gastar pela minha compra, né? Imagina que eu levei lá tantos quilos de arroz. Eu levei x quilos de arroz. Então o valor que eu vou pagar vai ser 5x ao quadrado. Mas como que eu faço para descobrir o valor de cada quilo? Eu pego o total que eu paguei e divido pelo número de quilos. Certo? Então, olha só, na alternativa, eu não coloquei aqui justamente para completar aqui com vocês, que o valor do quilo na alternativa A é o que eu pago, que é 5x ao quadrado, dividido por x, que é a quantidade de quilos que eu levei. Isso me dá o valor do quilo na alternativa A, tá? Então, eu só vou melhorar um pouquinho isso aqui. Olha só, então vai ser 5x ao quadrado dividido por x. E a gente consegue simplificar essa fração, né? A gente pode cortar um x de cima aqui com um x de baixo, fica só 5x. Então, esse aqui é o valor do quilo de arroz que eu pago na alternativa A, tá? Então, para 1 quilo de arroz, o valor do quilo é 5 vezes 1, 5. Beleza. Para 2 quilos, o valor do quilo é 5 vezes 2, é R$10 o quilo. E aqui a gente já percebe um problema, né? A gerente quer que quanto maior é a quantidade que você compra, menor é o valor do quilo. O valor do quilo não está diminuindo aqui, ele está aumentando. Olha só, o próximo vai ser, de acordo com a nossa funçãozinha aqui, vai ser 5 vezes x. Para x igual a 3, vai ser 5 vezes 3, ó, é R$15 o quilo. Para essa daqui vai ser 5 vezes 4, o quilo vai custar R$20. Então, olha só, está aumentando o preço do quilo. Tá legal? Não vai poder ser a alternativa A, pessoal. Tudo bem? Vamos já descartar a A também. A gente ficou entre a B e a D aqui, tá? Bom, o da C eu não vou nem fazer, porque a C a gente já tinha descartado. A gente tinha descartado a C? Tínhamos descartado a C, tá? Aqui eu não vou fazer. A alternativa E também não. Vou descartar isso aqui também. A alternativa D... Ah, não. É a B e a D que falta, né? Então, vamos só preencher a B e a D. Beleza. Então, a alternativa B. Qual que era o valor que a gente pagava pela alternativa B? Era 5 vezes raiz de x, né? A gente levava x quilos e pagava... Qual que é a cor da B? A cor da B é azul, né? Azul. A gente levava x quilos e pagava 5 vezes raiz de x reais, né? Como que a gente faz para descobrir o valor do quilo pela alternativa B? É o quanto a gente paga, 5 raiz de x, dividido pelo total de quilos que a gente leva, que é x. Ok? E isso daqui dá o valor do quilo. Aqui, pessoal, a gente até consegue simplificar essa fração, viu? Olha só, esse x aqui de baixo, eu vou até escrever num espaço maior. Aqui, olha só. 5 vezes raiz de x sobre x, repara que esse x aqui de baixo, eu consigo quebrar ele em raiz de x vezes raiz de x, certo? Porque raiz de x vezes raiz de x é raiz de x, essa parte aqui de baixo, isso daqui é raiz de x ao quadrado. E raiz de x ao quadrado é o próprio x, tá? Então, aquele x de baixo, eu consigo quebrar em duas raízes de x. E aí eu posso cortar essa de cima com uma dessas aqui de baixo. E fica só 5 sobre raiz de x. Então, eu consigo simplificar essa fração para 5 sobre raiz de x. Tá legal? E esse daqui é o valor do quilo que eu pago pela alternativa B. Então, vamos ver. Se eu levar 1 quilo... não devia ter mudado de cor. Se eu levar 1 quilo, vai ser 5 dividido por raiz de 1, que dá 5. Beleza. Se eu levar 2 quilos, o preço do quilo vai ser 5 dividido por raiz de 2. E 5 dividido por raiz de 2
Ferrou. Não, o raiz de 2 é meio complicado, mas isso daqui vai dar menor do que isso, pessoal. Porque, ó, raiz de 2 é maior do que raiz de 1. Né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, raiz de 1 é 1, exatamente 1. Se eu pego 5 e divido por um cara maior, o valor disso daqui vai ficar menor do que ficaria aqui, tá? É claro que na hora da prova a gente não precisaria saber fazer essa divisão para ter certeza disso, tá? Seria mais observar mesmo que como esse cara é maior do que esse, então nessa divisão o resultado aqui vai ser menor do que daria aqui, tá? Só por curiosidade, isso daqui dá aproximadamente 3,53, tá? Então, ó, diminuiu mesmo o preço do quilo. Se eu for para o próximo, 5 dividido por raiz de 3, isso daqui vai dar um valor menor do que deu aqui no anterior. Isso aqui daria 2,88 aproximadamente. E se for aqui 5 dividido por raiz de 4, a raiz de 4 é 2, né? Então 5 por 2 é 2,5, né? Que no caso seria R$ 2,50. Olha lá, pessoal, foi diminuindo. E era isso que era para acontecer nesse caso aqui. Tá legal? Então, meio que a gente já terminou. Encontramos a nossa alternativa que respeita as 3 bolinhas. E é a alternativa B, tá legal? A função aqui, 5 vezes raiz de x, que a alternativa B traz, repara aqui, para x igual a 1, o valor que eu pago é 5, beleza, funcionou. À medida que eu aumento o valor de x, que é a quantidade de quilos que eu levo, ó, o preço que eu pago vai aumentando, igual estava escrito na segunda bolinha. E quanto mais quilos eu levo, menor, olha lá, é o valor do quilo que eu pago, respeitando também a terceira bolinha. Então é a alternativa B de bola, a resposta para essa nossa questão, tá? Só por desencargo, sobre a alternativa D, que é aquela que ficou faltando, qual que é o valor do quilo pela alternativa D? É o que você paga, que é 5x, certo? A função da alternativa D, olha lá, é 5x, dividido pela quantidade de quilos que eu levo. 5x sobre x é 5. É um valor constante. Nessa daqui, pessoal, independente da quantidade de quilos que eu levar, se for 1, se for 2, se for 3, ou se for 4, ou se for qualquer quantidade, o preço do quilo é sempre R$5, tá? E não obedece à terceira bolinha, porque quanto mais quilos eu levo, o valor do quilo deveria diminuir. E aqui ele permanece o mesmo, tá? Então, por isso que não pode ser a alternativa D de dado. Ok, e isso daqui, pessoal, a gente já terminou o nosso problema, tá? Já matamos o problema. Isso daqui é mais por curiosidade mesmo, para a gente ver como que seria o gráfico de todas aquelas funções lá que as alternativas trouxeram para a gente, tá? É mais a nível de curiosidade mesmo. Deem uma olhada nisso aqui. Aqui eu tenho o meu plano cartesiano. Eu só peguei a parte dele, vamos dizer assim, eu meio que eu cortei ele no meio, eu só peguei a metade direita dele. Que é essa metade aqui que só tem os x's positivos, tá? Por que eu não peguei a outra metade que estaria para cá, nesse espaço em branco, que seriam os x's negativos? Porque o x, lá no nosso problema, era a quantidade de arroz que a gente comprava. Não tem como a gente comprar uma quantidade negativa de arroz, ok? Então é de 0 para frente só. Por isso que eu só peguei essa parte aqui do plano cartesiano. Olha só, a função 5x ao quadrado, que a alternativa A trouxe pra gente, é essa daqui, ok? É uma função de segundo grau, tá? Então isso daqui, é claro que aqui não tá a parábola inteira, tá só a metade dela, justamente porque eu cortei o plano no meio, tá? Mas reparem o seguinte, pessoal, à medida que eu aumento o valor de x, à medida que eu ando aqui para a direita no meu eixo x, repara que o valor da minha compra aumenta, tá? Essa função, ela tá crescendo. Ela tá sempre aumentando à medida que o x aumenta. Tá legal? O valor que eu pago sempre vai aumentando. A alternativa A, ela estava de acordo com isso daí, né? Mas ela não estava de acordo com isso daqui. Esse aqui é o valor que a gente o valor que a gente paga pelo quilo do arroz, de acordo com a alternativa A. Essa função aqui, que era aquela 5x ao quadrado sobre x, que a gente simplificou para 5x, isso daqui não deveria estar crescendo, isso daqui deveria estar diminuindo. Tá? E é uma função que está crescendo também. Eu vou apagar ela aqui e eu vou mostrar a alternativa B, que era a alternativa correta. Essa daqui é a função que dá o preço que a gente paga pelo quilo do arroz. Repara, pessoal, que ela está sempre aumentando.
o que respeita a segunda bolinha. Quanto mais arroz eu levo, mais eu vou pagar. Então, essa função está crescendo, tá? Um pouco mais devagar que a função da alternativa A, mas está crescendo também. E essa daqui é a função que mostra o preço que a gente vai pagar do quilo do arroz. E ela está caindo. Repara que à medida que o x aumenta, o valor da função está caindo cada vez mais. E era o que era para acontecer. Essa função aqui deveria ir diminuindo mesmo, tá? Só por desencargo, olha lá, na alternativa C, o valor que a gente paga da nossa compra, ele estava diminuindo, o que não era para acontecer. Essa função aqui deveria estar aumentando, ok? Foi nesse momento em que a gente descartou a alternativa C. A alternativa D de dado, olha lá, o preço em que eu pago, ele vai aumentando conforme eu levo mais arroz, certo? Mas o preço do quilo, olha lá, ele é sempre constante igual a 5. Essa função deveria estar diminuindo e não permanecendo constante, tá? Por isso que a gente descartou a alternativa D. E a alternativa E foi a primeira lá que a gente já tinha descartado, porque ela... Não é essa daqui, errei. Era essa daqui, olha lá. Tá legal? Reparem, pessoal, o seguinte, que para 1 quilo, aqui ó, para 1 quilo de arroz, olha aqui quanto que dá o valor da função, dava 4. Foi nesse momento em que a gente já descartou essa alternativa, tá? E repara que assim, o valor que você paga, ele vai aumentando até certo ponto, até quando chega ali no vérticezinho aqui dessa parábola. Mas depois vai diminuindo, tá? Então não poderia ser a alternativa E. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido dar uma boa explicação para vocês. Por favor, escreva aí nos comentários se você gostou, se você conseguiu entender, ou se a explicação ficou confusa. Escreve aí se você gostou, se não gostou, tá? Deem um feedback aí para mim, se vocês quiserem. E, por favor, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê uma forcinha para nós. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.